Tudo bem, irmãos? Bom, queria fazer com os irmãos uma rápida reflexão sobre o impacto, a influência que é as redes sociais na nossa mente, no nosso comportamento lá fora, no mundo real, né? No mundo contemporâneo não tem como fugir dessa influência que é as redes sociais. A gente está vendo vídeo por uma rede social, né? E tem até um documentário que está na Netflix que eu gostaria que pudesse assistir, é muito rico, vale a pena. Ele faz uma análise sociológica, filosófica, psicológica, mas não espiritual, sobre a influência das redes sociais em nossas vidas, né? Então a gente pega esse documentário e traz para a nossa realidade como que ele influencia na nossa vida na questão espiritual e como nós reagimos a ele nessa questão das redes sociais, né? Então eu queria fazer essa reflexão com vocês. Vamos começar lendo a primeira carta de Coríntios, capítulo 10, do 23 ao 31. Vou ler com vocês. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de própria consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-lo para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu informação e por motivo de consciência. Consciência, digo não a sua própria, mas a do outro. Porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência da outra pessoa? Interrogação. Se eu participo com gratidão, porque sou criticado por causa daquilo, porque dou graças? Interrogação. Portanto, se vocês comem ou bebem e fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém. Então, nesse trecho que eu li, essa carta do apóstolo Paulo a Coríntios, a gente consegue entender a seguinte reflexão. Como que estou sendo levado pelas redes sociais? Eu uso as redes sociais para a glória e edificação do Evangelho, a glória de Deus, a propagação do amor incondicional de Jesus Cristo, ou eu sou influenciado pelas redes sociais? Eu sou vítima de um algoritmo das redes sociais, né? Tem uma frase que eu vi nesse documentário que eu achei interessante, é que quando você não paga pelo produto nas redes sociais, é porque você é o próprio produto. Será que eu estou sendo deixado levar como um produto? Ou eu estou nessa lógica mercadológica de que eu compro, consumo, e por vezes o produto é a minha própria vida, uma falsa ostentação de felicidade? Será que eu estou sendo levado nessas redes sociais por isso? Eu estou nesse jogo desumano atual? Será que eu participo dessa cela de gladiadores do mundo contemporâneo? Ou eu participo para levar a glória de Deus nela? Será que eu participo para pegar o amor de Jesus, para mostrar a possibilidade de esperança para um mundo desesperançoso? É uma pergunta. E aí tem uma frase de um padre Henri Nouwen, um padre holandês. Eu acho essa frase muito interessante, e está em um dos livros dele. Olha só, qual o papel de um cristão? Permanecer flexível, sem ser relativista, convicto de sua fé, sem ser rígido, confrontar sem ofender, ser gentil e perdoador, sem ser mole, e ser testemunha fiel do Evangelho, sem ser manipulador. Fantástica a frase. Vou repetir para os irmãos. Papel de um cristão, principalmente hoje, né? Permanecer flexível, sem ser relativista, convicto, sem ser rígido, confrontador, sem ofender, ser gentil e perdoador, sem ser mole, e ser testemunha fiel, sem ser manipulador. É incrível. Diante disso, a gente vive num mundo polarizado, um mundo maniqueísta. Maniqueísmo é uma frase que vem de Manes, que foi um filósofo agnóstico cristão, a partir do ano 216 depois de Cristo,
E esse camarada, ele falava que, era uma heresia cristã, ele falava que tudo que era corpo era ruim, tudo que era espírito era bom. Então ele dividia, na visão de mundo dele, o mundo entre corpo, matéria e espírito. Tudo que era matéria era pecado, tudo que era espírito era sagrado. É óbvio que a vida não é assim. E é óbvio que nem o reino de Deus é assim. Toda a criação de Deus, ela é benéfica, ela é para que nós possamos usufruí-la, claro, com responsabilidade e cuidado, mas não significa pecado. O pecado não está no mundo, o pecado está em nós. Nós somos sementes e, por vezes, adubo e terra fértil para o mal, né, na nossa consciência. Portanto, como nós podemos criminalizar a internet? Ela pode ser usada para a edificação e a pregação do evangelho, do amor, da esperança, da paz, como também eu posso entrar na corrida polarizada, maniqueísta que existe no mundo atual. Eu posso me posicionar como fulano que é adepto do partido político X, partido político Y, ou eu sou adepto dos que votam em X ou Y, e aí eu entro nessa briga polarizada e me posiciono simplesmente como vítima de um algoritmo que formulou minha opinião. É isso mesmo. As opiniões nas redes sociais são formuladas a partir de algoritmos. O sistema de inteligência artificial, ele começa a entender o que você tem interesse, pesquisar como constante em seu celular, e ele começa a acumular informações, mandar para você em Google, em Facebook, em Instagram, e todas as outras ferramentas que existem, pessoas que pensam iguais a você, para que as suas opiniões fiquem mais corroboradas, mais firmes, mais arraigadas, e você se torna um fanático, um proselitista das suas ideias radicais. E aí você se posiciona no mundo como alguém que pensa X ou pensa Y. E aí você se degladia nas redes sociais e faz parte desse mundo polarizado. O papel do cristão é justamente o oposto, não se posicionar. O papel do cristão é entrar em diálogo com X e com Y e mostrar que há esperança e amor no mundo. O nosso papel não é fazer parte e ser vítima de um mundo vitimizado de opiniões por inteligência artificial e algoritmo, mas sim eu entrar neste universo, neste mundo tecnológico das redes sociais e também pregar o evangelho. Essa é a grande nossa tarefa no mundo atual, diante dessa questão. E aí, existe um sociólogo, aliás, um cientista político americano, existiu porque faleceu em 2008, chamado Samuel Huntington. Ele escreveu um livro muito bom chamado Choque de Civilizações, e nesse livro ele começou a mapear quais seriam as próximas guerras e confrontos no mundo, e nesse livro tem um mapa que ele fez, aonde seria o principal epicentro de conflitos na história da humanidade. Isso é uma previsão para o futuro que ele estava fazendo quando ele publicou esse livro. E é um livro que fala da nova ordem mundial, um livro publicado em 1996. Essa nova ordem mundial não tem nada a ver com essa conspiração baboseira que a gente escuta por aí. É uma nova ordem mundial histórica, real e geograficamente falando, no contexto geopolítico. Então, essa questão para Samuel Huntington, ele acreditava que os próximos choques civilizatórios, os próximos conflitos humanos aconteceriam onde há encontros territoriais de civilizações, etnias, conceitos religiosos distintos, né? Então, no Oriente Médio, em alguns lugares na América, e é incrível porque ele acertou com primazia, porém, ele não contava com o advento das redes sociais, o que potencializou e criou um novo choque mundial de conflito, né, por conta das redes sociais. É interessante também porque Caio Júlio César, né, o imperador romano morto por uma conspiração do Senado, Caio Júlio César ele tinha uma frase marcante que ele falava assim, olha, um bom gestor, um bom governante é aquele que divide para controlar. Se não há controle, se não há divisão. Nós precisamos dividir as tropas inimigas para controlá-los, dividir o povo para controlar. Né? Essa frase eu acredito que é uma frase plagiada do Evangelho, porque Jesus Cristo disse isso. Eu vou ler com vocês Mateus 12, 25. Quem puder abrir a Bíblia rapidinho para ler comigo. Mateus 12 a 25. Prometo correr com o vídeo para ele não ficar longo, tá, gente? Vamos achar aqui rapidinho. 12, 25.
Pronto, vamos lá. Mas Jesus, sabendo o que lhes pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E aí vem a conotação. Se Satanás expulsa Satanás e está dividido contra si mesmo, como então o seu reino subsistirá? E aí Jesus continua, um texto riquíssimo. E aqui é justamente isso que Júlio César quis dizer, e é o que Jesus disse, né? Nós somos divididos constantemente pelas redes sociais, porque fica mais fácil controlar o povo, fica mais fácil controlar as pessoas. E aí, em psicologia, nós temos alguns termos complicados que chamam behaviorismo. Behavior é uma palavra americana, uma palavra inglesa, idioma inglês, que significa comportamento. E nesse momento a gente consegue perceber que o behaviorismo é uma abordagem da psicologia fundada no século XIX, século XX, por John Watson. E ele acreditava que o comportamento humano, tem até uma frase dele, ele fala que a psicologia é uma observação do comportamento do que se vê. Ele acreditava que o ser humano era fácil de manipular e observar. Você cria um padrão de observação humana e você consegue controlar. É praticamente isso que a inteligência artificial das redes sociais fazem comigo e com você. E é justamente o caminho antagônico a isso que eu e você tem que se fazer. É uma palavra complexa em antropologia chamada etnocentrismo, que fala que a minha cultura é sempre a benéfica. A minha visão de mundo é sempre correta. O meu jeito de enxergar e de falar e de ser no mundo é sempre o correto. Então as pessoas que pensam iguais a mim estão salvas, estão corretas. É esse pecado que nós não podemos tomar, né, nós cristãos. E tem uma frase interessante de um coronel chamado Klaus Stauffenberg. Tem até um filme interessante sobre esse camarada que é o Operação Valkyria. E essa frase desse coronel é linda, porque ele foi um opositor ao regime nazista e morreu por conta disso, inclusive fuzilado. Ele dizia assim, se eu conseguir, era um plano de ataque ao Führer, ao Hitler, se eu conseguir atacar o Hitler, eliminá-lo à existência, serei chamado pelo povo alemão de traidor. Porém, se eu não conseguir, estarei cometendo o pior das traições. Estarei traindo a minha própria consciência. Será que por vezes nós não traímos a nossa própria consciência? Será que por vezes nós não traímos aquilo que somos na essência do Evangelho? Ao invés de pregar o amor e a esperança, se posicionamos nessas redes sociais que propagam o egoísmo, propagam a luxúria, propagam por vezes a ostentação ao consumo dos bens materiais e consumo da minha própria realidade, e eu me coloco como um produto. As mulheres, é um absurdo, elas tiram fotos de pequenininho, tal, tudo maior, essas coisas, e ficam ostentando o seu próprio corpo como uma vitrine de consumo. É uma pena. E aí, uma frase de Frederick Skinner, também outro psicólogo comportamental, ele dizia o seguinte: a educação é aquilo que sobrevive depois que tudo que aprendemos se esquece. A educação é aquilo que sobrevive depois que tudo que aprendemos foi esquecido. Ou seja, o que temos aprendido sobre o Evangelho? Temos aprendido a decorar fatos ou temos aprendido a ser, de fato, no mundo atual? O mundo atual exige de nós, porque o mundo atual está em transformação e as redes sociais fazem parte disso. O mundo atual está em transformação, então o cristão atual precisa se transformar de acordo com as contextualizações da tecnologia. Como nós temos interagido e agido? O Noam Chomsky, um outro linguista americano, está vivo ainda, ele tem uma frase interessante. Não será necessário controlar o povo pela força. Ele está falando do mundo atual. Não se faz necessário controlar o povo pela força. É simplesmente distraí-lo pelo consumo, você já consegue manipulá-lo. Incrível, né? E as redes sociais fazem isso. Nós não somos, por vezes, distraídos pelo controle da força, mas somos controlados pela distração do consumo. E esse é o nosso papel. Um papel de perceber que não podemos ser vítimas de algoritmos e inteligências artificiais das redes sociais, mas pregar o Evangelho, pregar o amor, pregar a liberdade em Cristo Jesus de Nazaré com o advento da tecnologia. Se eu me posiciono, se eu faço parte de um esquema tecnológico e vítima de algoritmo, ou partidário, político, ou entro nessa jogada polarizada do mundo atual, estou negando a possibilidade de edificar o reino de Deus. E simplesmente
sou a favor de X ou a favor de Y. E nós não somos convidados para isso, somos convocados, chamados em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, a perceber essa jogada humana atual, a perceber esse sistema que se constrói atualmente e ir contra o sistema usando o próprio sistema. Essa é a grande inteligência. Com amor, com fé, esperança e o Evangelho. Essa é a nossa convocação. Desculpe pelo vídeo longo. Beijo no coração. Até mais, irmãos. Um abraço.